Meus queridos irmãos, que a graça, que a paz, que o amor e que também as misericórdias do Senhor repousem sobre a vida de cada irmão aqui presente neste ambiente. Que esta graça também se estenda àqueles que estão nos acompanhando, cultuando ao Senhor, de seus lares, de suas casas, de seus cultos, fazendo seus cultos em seus lares e louvando e bendizendo ao nosso Deus. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em dois textos bíblicos. Primeiro nós vamos fazer uma leitura no texto que está em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós leremos do 3 ao 6, Êxodo 20, do 3 ao 6, iremos fazer a leitura deste momento. Assim nos diz a palavra do Senhor: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, e nem debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora eu lhe convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo do 19 ao 24. João 4, do 19 ao 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Meus amados irmãos, esta noite nós queremos meditar com o tema famílias que influenciam a sociedade, adoram ao Deus único e verdadeiro. Pela manhã, nós falamos sobre a estrutura dos 10 mandamentos, falamos rápido sobre essa estrutura dos 10 mandamentos, como os 10 mandamentos, eles se dividem. Os 4 primeiros mandamentos, por exemplo, eles focam nos nossos deveres em relação a Deus. Está associado à nossa relação com Deus, uma relação vertical com Deus. E os outros 6 mandamentos, os 6 últimos mandamentos, focam nos nossos deveres para com o próximo. Então, está numa direção horizontal, né? Eu e o outro. Então, os mandamentos, eles caminham nessa condição. Vertical, nós e Deus; horizontal, nós e o próximo. O primeiro mandamento, como nós vemos em Êxodo 20, versículo 2 e 3, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E a gente viu o que isso significa, o que isso
representa para cada um de nós. Significa que nós devemos temer, que nós devemos amar somente a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Significa que nós precisamos priorizar ao Senhor, colocar Deus como prioridade, como centro em nossas vidas. E este é o mais importante dos mandamentos, irmãos, porque é a base para todos os demais mandamentos. Se eu não amo a Deus, se eu não coloco Deus como prioridade, se eu não coloco Ele acima de tudo e de todos na minha vida, eu não terei condições alguma de seguir os demais mandamentos, porque tudo depende da minha relação de amor para com Deus. Então, neste mandamento, Deus ele tem como intenção nos libertar, nos livrar da idolatria, seja essa idolatria uma idolatria externa, seja essa idolatria uma idolatria interna. Quando nós falamos da idolatria externa, a idolatria externa é a adoração aos ídolos criados pelas mãos humanas, de pedra, de madeira e etc. Está focado também na adoração ou no culto ao homem, a outros tipos de divindades. Isso é chamado de idolatria externa, é aquilo que eu posso contemplar, que eu posso visualizar, que eu posso apalpar. E quanto à idolatria externa, a palavra de Deus, ela é muito clara, ela nos adverte de maneira muito clara. Por exemplo, quando nós lemos o texto bíblico que se encontra em Jeremias 17:5, o Senhor diz o seguinte: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. E ainda em Isaías 42, versículo 8, nós lemos: eu sou o Senhor, este é meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Então Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E a idolatria interna, ela é mais perigosa, porque a idolatria interna é uma adoração disfarçada e inconsciente de si mesmo. É uma adoração focada, às vezes, quando nós nos colocamos no centro, ou nos consideramos ser maiores do que qualquer uma outra pessoa. Aí vem o egocentrismo. E às vezes o problema está nessa adoração interna, quando nós focamos essa adoração para pais, para filhos, para marido, esposa, para bens, para dinheiro, para saúde, para riqueza, quando nós colocamos o nosso trabalho nesse lugar que somente pertence a Deus. Então a idolatria não é tão simplesmente eu adorar uma imagem criada por um homem, mas também é quando eu coloco, é isso que a gente precisa entender, qualquer coisa ou qualquer ser no lugar que só pode ser ocupado por Deus. Isto é idolatria. Jesus nos alertou a esse respeito quando ele disse em Mateus capítulo 10, verso 37, o seguinte: que ama o seu pai, a sua mãe, mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser o meu seguidor. Então Jesus deixa claro que aquele que coloca qualquer pessoa ou qualquer outra coisa acima dele não merece ser o seu seguidor, o seu discípulo. Em Êxodo 20, versículo 3, Deus ordenou ao seu povo: não terás outros deuses além de mim. Então, quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, consegue então viver uma vida com propósito. Jesus, ele fala sobre isso quando ele responde ao perito da lei sobre qual era o maior mandamento. Isso está registrado em Mateus 22, 37 ao 39. Jesus diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos, falando exatamente dessa relação vertical e essa relação nossa horizontal. Então o primeiro e o segundo mandamento, eles estão entrelaçados, eles estão muito ligados. Amar e adorar, ter um só Deus e adorar a este Deus sem imagens, estão entrelaçados, interligados.
Precisamos entender, por exemplo, que o povo, ou os povos que estavam ao redor do povo de Israel, eles adoravam várias divindades criadas, criavam estátuas, criavam imagens de madeira e se inclinavam a essa adoração. Então Deus chama o seu povo para adorá-lo em espírito e em verdade, sem nenhum tipo de imagem, sem nenhum tipo de representação palpável. Era apenas em espírito e em verdade. Então fica claro que Deus, Ele quer exclusividade. E Ele quer exclusividade não só no nosso amor para com Ele, Ele quer exclusividade na nossa adoração para com Ele, porque não há como prestarmos uma adoração a Deus verdadeira se nós não amarmos. Então, à medida que nós amamos a Deus, nós então temos uma condição de prestar uma adoração verdadeira a Deus. Na Bíblia, irmãos, a adoração, ela é direcionada somente a Deus. Somente Deus, Ele é digno de ser reverenciado. Somente Deus é digno de que nós nos prostremos diante dEle. Somente Ele é grande, somente Ele é tremendo, somente Ele é Senhor. Não há Deus maior do que o Senhor. Então a Bíblia direciona a nossa adoração somente a Deus. E é por esta razão que nós vamos analisar o que o texto bíblico nos diz, e principalmente o texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao 24, e responder a seguinte pergunta, que vai nortear todo o desenvolvimento da nossa reflexão essa noite: como as famílias que influenciam a sociedade podem adorar ao Deus verdadeiro? Como as famílias que influenciam a sociedade podem adorar ao Deus verdadeiro? Primeiro, compreendendo o verdadeiro significado da adoração. Compreendendo o verdadeiro significado da adoração. Preste atenção comigo, os versículos 19 a 21 de João, capítulo 4. Olha o que o texto bíblico, ele tem a nos dizer, 19 a 21. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, e a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Queridos, após um breve diálogo de Jesus com essa mulher ali na beira de um poço, esta mulher, ela então percebe que ela está diante de um profeta de Deus, um homem de Deus. E ela, pensando exatamente em fugir do confronto que Jesus havia estabelecido, Jesus pergunta sobre o marido dela, e ela diz: olha, eu não tenho marido. Jesus vai na raiz da questão daquela mulher. Então, para fugir desse confronto, a mulher tenta abordar um tema da adoração, porém, ela aborda esse tema da adoração em uma perspectiva completamente errada, equivocada. Onde adorar? Neste ou naquele lugar? Esse é o questionamento dessa mulher. Jesus, porém, revela a esta mulher que a verdadeira adoração, ou na verdadeira adoração, o mais importante não é onde você adora, mas a quem você adora e como você adora. Então é isso que Jesus coloca. A verdadeira adoração não é centrada aonde eu vou prestar o culto, mas a quem eu presto o meu culto e como eu presto o meu culto. Preste atenção no versículo 19 e 20, ele disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Perceba que o foco dela está no lugar de adoração, e não a quem adorar e como adorar. Então é preciso destacar aqui, na fala desta mulher, a rixa existente entre os judeus e samaritanos. Essa rixa é histórica, tanto é que o capítulo 4, quando a gente inicia, vai deixar claro que os judeus não se comunicavam com samaritanos. Os judeus, eles tinham uma maneira total, absoluta de entendimento da adoração. Os samaritanos tinham uma compreensão completamente diferente, e eles não se relacionavam. Havia uma rixa muito grande entre esses dois povos. Para o judeu, o lugar de adoração era Jerusalém, no templo.
O templo em Jerusalém era o local de adoração. Não se admitia nenhum outro tipo de lugar para adorar que não fosse em Jerusalém e no templo. Para o samaritano, o lugar de adoração era o Monte Gerizim. Ali era o lugar de adoração. Então havia esse embate entre esses dois povos. Os judeus não gostavam e não se relacionavam com os samaritanos, porque os samaritanos eles eram um povo misto, formado entre judeus e gentios. Então, a relação desse povo judeu com gentios surge então os samaritanos. Aí o povo judeu, de uma linhagem pura, rejeitava esse povo, os samaritanos, e tem também uma controvérsia em relação ao local da adoração. Jerusalém foi o lugar escolhido por Davi para a construção do templo e adoração ali. Já Gerizim foi o lugar escolhido para a adoração do reino do norte, onde mais tarde viria a se tornar o local de adoração de uma raça religiosa sincretista, isto é, que abraçava todo tipo de cultura e todo tipo de crença, sem se preocupar, sem se separar. Então era uma raça misturada, uma religião sincretista, uma mistura, um misticismo que predominava em Samaria. Essa era a vida dos samaritanos. Então a questão agora para esta mulher gira em torno do local de adoração. Qual é o local onde nós de fato devemos adorar? Eu vejo que tu és um profeta, vejo que és um homem de Deus, então nós aprendemos, eu aprendi que o lugar de adoração é aqui no Monte Gerizim, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar da adoração. A resposta de Jesus aqui, irmão, inesperada, era que a questão em breve seria irrelevante. Seria uma questão irrelevante. Primeiro, por um dado histórico que acontece 70 anos depois de Cristo, com a invasão ali de Jerusalém, em que o templo é totalmente destruído. Então, os samaritanos morrem, muitos samaritanos morrem. Então, há uma destruição, mas também por uma outra questão espiritual, né, que Jesus ele enfoca aqui. Então, isso seria em breve irrelevante. Jesus ensina que a verdadeira adoração ela não depende de um lugar, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém é o lugar da adoração. Então para Jesus não é o lugar. William Hendrickson, ao comentar esse texto, diz que a resposta de Jesus, ela nos ensina que o importante não é o local de adoração, mas a atitude do coração e da mente. O que importa, segue Hendrickson, é a obediência à verdade de Deus, no que diz respeito ao objeto e ao método da adoração. Jesus diz, não é neste monte e nem em Jerusalém. Não existe um lugar mais sagrado que o outro, é o que Jesus está dizendo. Não é o lugar que autentica a adoração, mas é a atitude do adorador. O que realmente importa não é onde, mas sim como, e o que nós revelamos em nossa adoração. Então não é o lugar, é o coração, é a quem nós dirigimos a nossa adoração, e como nós adoramos ao Senhor. Se eu entender bem isso, então eu terei uma atitude de adoração completamente diferente aonde eu estiver. Ou aqui no templo, ou na minha casa, ou no meu lugar de trabalho, ou no meu lugar de lazer. Eu vou compreender que todo ambiente é o lugar onde eu preciso prestar um culto a Deus. Nós criamos uma cultura também equivocada de adoração, porque, percebem, e eu quero que os irmãos me entendam bem, eu vou tentar ser o mais simples possível nessa explicação. Eu sei que eu posso ser mal interpretado, mas eu preciso abrir aqui um parêntese para a gente entender. Nós criamos uma ideia equivocada de que o lugar adequado, o lugar de adoração, onde nós precisamos prestar uma total reverência a Deus, é nesse ambiente aqui, que foi construído para o culto. Então aqui nós temos um total respeito, uma total reverência.
A gente olha para esse ambiente aqui, a gente olha para esse ambiente onde o púlpito está como lugar, como se fosse o santo dos santos no templo, o lugar mais sagrado do templo. Irmãos, este lugar é tão simples como este local onde vocês estão. Mas a gente criou uma cultura, pastor, é errado a gente ser reverente no culto? Não, a gente precisa ser reverente, porque o problema não é o lugar, é diante da presença de quem nós estamos, irmãos. A nossa consciência de reverência não é o lugar, é onde a consciência deve ser diante da presença de quem nós estamos. É claro que hoje, nos nossos cultos, hoje, coisa mais irreverente, a gente vê muita irreverência, enquanto o culto rola, o outro está batendo papo, enquanto o culto rola, o outro está no celular, enquanto o culto rola, as pessoas estão preocupadas se o time ganhou ou perdeu, se está na frente da tabela ou atrás da tabela, e vamos nos esquecendo da presença de quem? Então o problema não é o local, esse lugar nós separamos, nós santificamos para o nosso culto coletivo, mas a nossa consciência não é o lugar, mas diante de quem nós estamos, e quando eu tenho uma consciência que eu preciso ser reverente a Deus, e prestar um culto em total reverência a Deus, por causa da presença dEle, eu vou entender que minha casa, meu lar também, é o lugar aonde eu preciso prestar uma total reverência a Deus. Às vezes a gente vem, veste uma capa de adorador, de santo, a gente estende a mão, parece que há uma atmosfera completamente diferente, e quando a gente chega em casa, a nossa relação com o cônjuge é outra, nós maltratamos, nós falamos palavras duras e pesadas aos nossos filhos, nós temos uma relação de conflito, mas quando nós chegamos no tempo, parece que há algo que transforma na gente. Então, irmãos, não é o lugar, mas é a consciência da presença de quem nós estamos. Quando eu tenho essa consciência, eu vou entender que na minha casa eu preciso ser reverente, porque eu estou diante do grande Deus e do Criador. Então, quando eu entendo isso, eu passo a ter uma atitude de adoração completamente diferente. Então, lembre-se disso, não é o lugar, mas a atitude do adorador. Isso é o mais importante. Como as famílias que influenciam a sociedade podem adorar o Deus verdadeiro? Segundo, buscando adorá-lo com entendimento. Buscando adorar com entendimento. Capítulo 4, verso 22, ele diz assim: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Eu chamo a sua atenção para o que Jesus diz para aquela mulher. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Queridos, a adoração não pode ser sem entendimento. Adorar a Deus não pode ser sem entendimento. Os samaritanos, eles adoravam o que eles não conheciam. Havia uma liturgia no culto, mas era uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual no culto, mas era um ritual desprovido de compreensão, era vazio de compreensão. Então Jesus diz que os samaritanos adoravam sem entendimento algum. E por que isso? O porquê da fala de Jesus? Irmãos, porque os samaritanos, eles só aceitavam o Pentateuco como livro sagrado, isto é, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Gênesis, Êxodo, vamos lá? E Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, apenas esses livros. E rejeitavam todos os demais outros livros, os profetas maiores, os profetas menores, os livros de Salmos, Provérbios. Barclay, ele diz que os samaritanos rejeitavam todo o resto do Antigo Testamento. E, portanto, tinham rejeitado todas as grandes mensagens dos profetas e toda a devoção suprema dos salmos. O comentarista Barclay ainda, ele afirma que os samaritanos, eles possuíam uma religião que ele chama de truncada. E a Bíblia dos samaritanos também era truncada, isto é, incompleta. Assim, se a Bíblia dos samaritanos era uma Bíblia incompleta, a adoração dos samaritanos também era uma adoração incompleta. E
de fato, eles tinham rejeitado o conhecimento que estava ao alcance deles, e eles poderiam ter possuído, mas simplesmente rejeitaram todos os demais outros livros da Bíblia. Então Jesus, ele deixa claro para aquela mulher e também para nós, que não há uma adoração verdadeira a Deus sem entendimento. William Hendrickson, ele afirma que não existe uma adoração genuína baseada na ignorância ou no que não se conhece. Logo, completa Hendrickson, uma adoração sem entendimento, um culto sem racionalidade, nos leva ao fanatismo ou ao legalismo religioso. Então Paulo, pensando a respeito disso, dos perigos que isso trazia, ou uma vida legalista, ou uma vida fanática, Paulo vai suplicar aos crentes que estavam em Roma, para que prestasse um culto a Deus que fosse racional. Lembra lá de Romanos capítulo 12, versículo 1, quando Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o foco do apóstolo Paulo aqui é de uma adoração que seja racional, uma adoração que seja com entendimento. Uma adoração racional, ela é agradável diante de Deus, porque a verdadeira adoração, como bem declara John Murray, envolve nossa mente, envolve nossa razão, envolve nosso intelecto. Tudo está envolvido nessa adoração. É algo racional em contraste com aquilo que é mecânico, com aquilo que é automático. Então, a verdadeira adoração não é algo automático, não é algo mecânico. Ela é verdadeira, ela é sincera, ela envolve intelecto, ela envolve racionalidade, ela envolve conhecimento. Adorar com entendimento, irmãos, portanto, é reconhecer a Bíblia como fonte normatizante e regulatória do nosso culto a Deus. É compreender a Bíblia como todo, como sendo a base principal para a nossa adoração e para o nosso culto a Deus. A verdadeira adoração reconhece a Bíblia como sendo palavra de Deus. A verdadeira adoração, ela é, portanto, uma adoração bíblica, porque ela parte da Bíblia como fonte normatizante. Então, não há adoração verdadeira se nós rejeitamos a Escritura Sagrada, ou se nós consideramos apenas aquilo que nos convém, apenas aquilo que nos importa, e rejeitamos os demais. Então não há adoração verdadeira nesse sentido. O verdadeiro adorador, ele aceita a Bíblia como única regra em matéria de fé e prática. Por isso, a família que influencia a sociedade, ela tem a Bíblia como bússola para a sua vida. E por meio da Bíblia, essa família, ela se orienta. Por meio da Bíblia, essa família, ela vive. Ela é norteada. Por meio da Bíblia, o seu comportamento é trabalhado. A sua vida é transformada. Por isso, irmãos, nós precisamos, enquanto família, buscar estudar as Sagradas Escrituras dentro do contexto familiar. Como família, nós precisamos trazer a palavra de Deus para o centro do nosso culto na família. Ensine seus filhos a amar a Deus, estudando a Bíblia com seus filhos, ensinando a Bíblia, trazendo a palavra para o contexto do lar. Então, amados, não há adoração verdadeira sem compreendimento, sem entendimento. E o entendimento verdadeiro, ele se origina, ele vem da palavra de Deus, de estudar a palavra do Senhor. Como as famílias que influenciam a sociedade podem adorar o Deus verdadeiro? Terceiro, colocando no centro da nossa adoração. Colocando no centro da nossa adoração. Eu te chamo a atenção para o versículo de número 23. Olha aí o que o texto diz. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmãos, percebam que o foco da nossa adoração é Deus.
O alvo da nossa adoração é Deus. A essência da nossa adoração é Deus. A quem adorar, lembre-se, não é o lugar que é mais importante na adoração, mas a quem dirigimos a adoração. E a quem nós devemos dirigir a nossa adoração? Ao Deus que é Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. Então Deus, Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro ser. É isso que nós encontramos no primeiro e segundo mandamento. Êxodo 20, 2 e 3, o texto diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que nós devemos adorar, que nós devemos temer, que nós devemos amar somente a Deus e colocá-lo no altar do nosso coração, colocá-lo no altar da nossa família. Precisamos estabelecer esse altar dentro da nossa casa através do culto doméstico e trazer Deus para o contexto da nossa família, irmãos. É Deus que precisa estar no centro da minha adoração, da sua adoração. E ao colocarmos no centro, e nós colocamos Deus no centro, quando Ele se torna a nossa prioridade, Deus precisa ser prioridade na minha vida. Eu coloco Deus no centro quando eu busco honrá-lo e glorificá-lo em tudo o que eu faço, e em tudo o que eu sou. Colocamos Deus no centro da nossa adoração, quando Ele se torna a razão do nosso viver, a razão do nosso existir, quando a nossa principal preocupação é viver para o louvor da sua glória, quando nós buscamos viver no centro da sua eterna vontade. Colocamos Deus no centro da nossa adoração, quando nós transformamos o nosso lar em um lugar de adoração ao Senhor, em um lugar de culto ao seu nome, quando nós transformamos a nossa casa em um verdadeiro altar, onde nós nos quebrantamos, onde nós nos derramamos, onde nós adoramos ao Senhor com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Eu concordo com o pastor e escritor Hernandes Dias Lopes, quando o escritor ele afirma que o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, é um tempo perdido. Queridos, essa é uma verdade. Se Deus ele não for cultuado na minha casa, é um tempo perdido. Se Deus não for cultuado pela minha família, a minha família está perdendo um tempo precioso. Se Deus ele não for honrado e cultuado na minha vida, eu estou vivendo uma verdadeira perda de tempo. Então, a quem nós estamos honrando quando nós cultuamos? Estamos honrando a nós mesmos ou estamos honrando ao único Deus verdadeiro? Com que ou com quem você tem passado a maior parte do seu tempo? Com Deus ou com lazer? Com Deus ou com a Netflix? Com Deus ou com a internet? Preste atenção aqui na fala de Jesus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Preste atenção na parte final do versículo aí. Deus, Ele está procurando homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando homens e mulheres que possam honrá-lo de todo o coração, que possam colocá-lo como prioridade em suas vidas. A minha pergunta a você é: sua família tem colocado Deus em primeiro lugar? Na sua casa Deus é primeiro lugar? E como é que eu posso saber se na minha casa Deus é primeiro lugar? Há culto? Sua família celebra culto? Sua família adora o Senhor no lar? Porque se não há culto, irmão, se não há adoração na sua família, Deus não é primeiro lugar na sua família. Deus não é prioridade na sua família. Só há prioridade, Deus só é prioridade quando você transforma o seu lar em um lugar
de adoração a Deus em um altar de louvor e culto ao Senhor. Estabeleça o culto doméstico na sua família. Como as famílias que influenciam a sociedade podem adorar o Deus único e verdadeiro? Quarto e último, compreendendo as características da verdadeira adoração. Olha o que o versículo 24 vai nos dizer. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode repetir esse versículo de número 24? Bora lá? Deus... Queridos, que coisa extraordinária, pela manhã nós falamos isso. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Nosso Deus é um Deus pessoal, Ele busca se relacionar conosco. Ele se relaciona com seus adoradores, Ele é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Ele é um Deus relacional, que se permite na relação com seus adoradores. William Hendrickson, ele afirma que Deus, Ele é plenamente espiritual em sua essência. Ele não é uma divindade de pedra ou madeira, e nem tampouco é uma montanha divina. Ele é um ser pessoal, Ele é um ser incorpóreo, Ele é um ser independente, e, portanto, aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. A adoração verdadeira, portanto, envolve o coração do adorador. Lembra? A adoração não depende do lugar, mas de quem adoramos e como adoramos. Aqui envolve o coração do adorador. O adorador, ele não apenas conhece, o verdadeiro adorador, ele não apenas conhece, ele não apenas discerne, ele não apenas sente, ele não apenas ama, ele não apenas deseja, ele não apenas tem prazer, ele não apenas gosta, mas ele quer mais e mais de Deus na sua vida. Então a verdadeira adoração, ela é caracterizada da seguinte maneira: Jesus diz, em espírito e em verdade. John MacArthur, ele comentando esse texto, ele faz a seguinte aplicação do texto. Em espírito, não se refere ao Espírito Santo, mas ao espírito humano. Então, dentro dessa linha de pensamento, a adoração deve ser em conformidade interna, do coração, e não externa, voltada para as cerimônias ou para os rituais. A adoração deve ser do coração. Não é o que nós temos como externo. Não é se nós temos uma mesa na frente, se o púlpito está aqui ou se o púlpito está lá. Não é se o som ele é adequado, não é se as cadeiras elas estão alinhadas, não é se nós temos um banner aqui no fundo. Não é externo, é interno. É o que eu tenho para ofertar ao Senhor, o que eu apresento para o Senhor. Então esse é o sentido, o coração. E Jesus ainda diz, em verdade. Significa que esta adoração do coração precisa estar coerente com o que as Escrituras ensinam. A adoração deve estar centrada na palavra encarnada, que é Cristo Jesus. Ele é o centro da adoração. Então, porque Deus, Ele é Espírito, aquele que realmente o adoram, aqueles que realmente o adoram em espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração não consiste em uma mera conformidade exterior às normas e aos deveres religiosos, mas emana do interior, do espírito. Ela também deve ser coerente com a verdade que Deus revelou de si mesmo, e nós temos na sua santa palavra. John Piper, ele diz que as palavras espírito e verdade corresponde ao como e a quem na adoração. A adoração tem de ser do coração, diz Piper, isso é, em espírito, e ela tem que ser de cabeça, isso é, em verdade, é racional. Para John Piper, as verdades sem emoção produz ortodoxia morta, e uma igreja cheia de gente que canta com os lábios, mas seu coração está distante de Deus. Por outro lado, emoção sem verdade
produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais, agitadas pelos ventos de doutrinas e oscilações emocionais, escravas de falsos profetas e de suas emoções bipolares. Então, quando não há coração, espírito, e quando não há racionalidade e verdade, a adoração ela passa a não ter sentido algum, descamba para dois extremos totalmente perigosos. Então, adorar em espírito, irmãos, traz-nos o entendimento de que a verdadeira adoração, ela não é ritualística, ela não está presa a formas, ela não está presa a lugares, mas sim, ela é um estilo de vida que nós dedicamos ao Senhor. Adorar em verdade traz-nos entendimento de que a verdadeira adoração, ela é sincera, ela é íntegra, ela é sem hipocrisia, é sem coreografia, ou sem representações do que não condiz com a verdade daquilo que eu sou. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade, não quando eu estou cantando no templo, levantando as minhas mãos no templo, ou até mesmo fazendo caretas, para chamar a atenção daqueles que estão olhando para mim, para dizer para essa pessoa, ou essas pessoas que eu estou sentindo a presença de Deus naquele culto. Não, adoração não tem a ver nada com isso, mas sim quando eu honro a Deus, cuidando da minha família, cuidando da minha casa. A verdadeira adoração se estabelece, irmãos, quando o marido ama a sua esposa com amor sacrificial. A verdadeira adoração se dá quando a esposa, ela se submete ao seu esposo em obediência à palavra de Deus. A verdadeira adoração se dá quando o marido está atento às carências físicas e emocionais da sua esposa, e quando a esposa está atenta às carências físicas e emocionais do seu esposo. A verdadeira adoração se dá quando pais não provocam a ira dos seus filhos, mas os instrui em obediência ao Senhor, no Senhor. Se dá quando filhos obedecem os seus pais e os honram em obediência à palavra de Deus. Então você adora a Deus em espírito e em verdade, jovem, quando você se preserva puro para o casamento, quando você, meu irmão, honra os seus compromissos, quando você dá testemunho do evangelho no trabalho onde você está estabelecido. Adoramos a Deus em espírito e em verdade, quando nós zelamos da vida espiritual da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. Por isso, homens, lidere o culto doméstico na sua casa, assuma o seu sacerdócio espiritual dentro do lar, reúna seus filhos, reúna sua esposa em torno da palavra de Deus e cultue ao Senhor, adore o Senhor. Ou todos os dias da semana, ou escolha um dia da semana, mas restabeleça o culto doméstico no lar. Leve sua casa a adorar o Senhor. Eu quero concluir com a afirmação de William Barclay, quando William Barclay ele diz o seguinte: a adoração autêntica, genuína, dá-se quando o homem, através de seu espírito, chega à amizade e intimidade com Deus. A adoração genuína e autêntica não consiste em chegar a um lugar determinado, nem em passar por um ritual ou liturgia determinados, nem sequer significa trazer certos dons. A adoração autêntica se dá quando o espírito, a parte imortal e invisível do homem, encontra-se e fala com Deus, que é imortal e invisível. As famílias que influenciam a sociedade adoram ao Deus verdadeiro quando, primeiro, compreende o verdadeiro significado da adoração. Meu irmão, não é o lugar, mas a quem adoramos e como adoramos. Isso é o mais importante. Como você está adorando e a quem você está adorando na sua casa. Onde está o altar da sua casa? Segundo, quando nós buscamos adorá-lo com entendimento,
Adorar com entendimento é reconhecer a Bíblia como fonte regulamentadora do nosso culto, normatizante do nosso culto. Então, traga a palavra, reúna sua casa, reúna seus filhos, ensine a palavra de Deus, leia a Bíblia com seus filhos, com sua esposa, se você não tem filhos, mas leia a palavra, traga para o contexto do lar. Terceiro, quando colocamos Deus no centro da nossa adoração. Deus é o centro da nossa adoração, irmãos. Quando nós transformamos o nosso lar em um lugar de adoração, um lugar de culto, onde nós podemos ter o nosso coração quebrantado todos os dias e ser revigorado pelo Senhor dentro da nossa casa. E quarto, quando compreendemos as características da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade, zelando, cuidando da sua família, obedecendo a palavra do Senhor. Assim, nós estaremos de fato declarando que nós só adoramos ao único Deus verdadeiro, na prática, não apenas no discurso, mas na nossa vivência. Que o Senhor aplique a porção bendita da sua palavra no meu e no seu coração, que neste mês possamos tomar uma atitude, aqueles lares que ainda não fazem culto doméstico, de restabelecer o culto doméstico e cultuar ao Senhor. Ministério de Música,